O som do monitor cardíaco era a única coisa que quebrava o silêncio sufocante daquele quarto branco, iluminado por uma luz fria e impiedosa. Mariana abriu os olhos devagar, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Estava deitada, imobilizada por fios e tubos que saíam do seu corpo como raízes mecânicas. Tentou falar, mas sua boca estava seca e a garganta arranhava. A dor não era física, era a sensação de estar viva, mas ao mesmo tempo fora da própria existência. Ao lado da cama, um visor exibia informações que ela não entendia, e acima, a placa deixava claro onde estava: UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Não lembrava como chegou ali. A última memória era de uma estrada escura e um farol vindo em sua direção. O que aconteceu depois era um grande buraco negro em sua mente. Tentou mexer os braços, mas não conseguia. Os olhos, no entanto, ainda obedeciam. E foi com eles que ela percebeu algo estranho. Do outro lado da sala, havia uma figura parada. Imóvel. Vestia branco, mas não era médico. Os olhos não piscavam. A figura parecia saber que ela o via. E então, desapareceu. As horas passavam lentas, como se o tempo estivesse preso dentro daquele quarto. Enfermeiros vinham e iam, verificando sinais vitais, mas nunca falavam com ela. Era como se não a vissem realmente. Tentou gritar, mover a cabeça, qualquer coisa que mostrasse que estava consciente. Nada. Seu corpo estava preso, mas sua mente gritava. Começou a prestar atenção nos sons. Às vezes, no meio da madrugada, ouvia passos que pareciam não pertencer a ninguém. Passos lentos, arrastados, que ecoavam nos corredores e paravam exatamente diante da porta de vidro do quarto. Ela esperava ver alguém entrar, mas nada acontecia. Quando olhava, via apenas o corredor vazio até que, certa noite, viu a mesma figura parada ali novamente. Dessa vez, mais próxima. Os pés descalços manchados de vermelho. A cabeça pendia levemente para o lado, como se quebrada. E mesmo com o vidro entre eles, Mariana sentia como se aquela presença estivesse dentro do quarto. Pescou e sumiu, como se nunca tivesse estado lá. O monitor cardíaco disparou, e por alguns segundos, ela teve certeza, não estava sozinha naquela UTI. A partir daquele dia, as aparições se tornaram mais frequentes. Sempre no meio da noite. Sempre silenciosas. Uma figura, depois duas. Em uma madrugada insone, Mariana viu 3 sombras encostadas nos cantos do quarto, imóveis, como se esperassem por algo. O mais aterrorizante era que os sensores não acusavam nada. Os alarmes não tocavam. Os profissionais que entravam pareciam ignorar totalmente aquelas presenças. E quanto mais tempo ela passava ali, mais Mariana começava a duvidar de sua sanidade. Será que estava sonhando? Ou presa em algum tipo de limbo entre a vida e a morte? Um dia, uma enfermeira se aproximou mais do que o normal. Tinha um olhar vazio, distante. Encostou o rosto perto do dela e sussurrou, quase sem mover os lábios: "Eles vêm quando o corpo ainda está aqui, mas a alma já se foi." Mariana queria desesperadamente perguntar o que aquilo significava, mas antes que pudesse tentar, a enfermeira se endireitou, sorriu e saiu como se nada tivesse acontecido. A partir daí, começou a entender. Aquelas coisas estavam esperando que ela cruzasse a linha. E estavam ficando impacientes. Na noite seguinte, não eram apenas figuras paradas. Mariana sentiu uma presença pressionando seu peito, como se algo invisível estivesse se debruçando sobre ela. As luzes piscavam, e o visor cardíaco começou a oscilar. A máquina que controlava sua respiração falhou por alguns segundos, e durante esse breve apagão, ela viu tudo. Um hospital abandonado, coberto por mofo e sangue seco nas paredes. Camas viradas, equipamentos destruídos. Vozes distorcidas chamando por ajuda. Ela estava ali, mas também não estava. Era como se sua consciência tivesse sido projetada para um lugar esquecido pelo tempo. Quando voltou, ofegante e com os olhos arregalados, percebeu que estava chorando. Mas algo ainda mais estranho aconteceu.
Uma das figuras estava ao lado de sua cama, com a mão estendida, como se oferecesse ajuda. Diferente das outras, essa presença não parecia ameaçadora. Havia tristeza nos seus olhos apagados. Mariana tentou tocá-la com o olhar. E naquele momento, uma memória voltou. O carro capotando, o corpo dela sendo lançado, e uma criança gritando no banco de trás. O rosto da figura ao seu lado era o mesmo da criança. Seu filho. A dor da lembrança atravessou Mariana como uma lâmina. Seu filho. Ela o esquecera. Como podia? O acidente. Ele estava com ela. E agora, estava ali, mas morto. Aquela presença não era um espírito qualquer. Era o reflexo do que foi perdido. Ele não falava, apenas observava. Um olhar de despedida, de perdão. O monitor cardíaco começou a desacelerar, e Mariana entendeu. Estava morrendo, mas não completamente. Sua mente ainda resistia, sua alma ainda hesitava. Era isso que aquelas presenças sentiam, a indecisão. O momento exato em que a alma precisa decidir se fica ou parte. Mas havia algo diferente naquela UTI. Como se a passagem estivesse bloqueada, e as almas ficavam ali, vagando, presas em loop. Mariana via agora com clareza. Todos aqueles que apareciam à noite eram pacientes que morreram ali, mas que nunca conseguiram ir embora. Seus corpos foram desligados, mas suas consciências estavam à deriva, presas em um lugar entre mundos. E ela estava perigosamente próxima de se tornar uma delas. Na última noite, tudo ficou escuro. As máquinas desligaram. O quarto ficou em completo silêncio. Nenhum som, nem mesmo da respiração mecânica. Mariana não via nada, apenas o vulto das sombras ao seu redor. Mas algo mudou. Ela sentia calor. Um tipo de presença viva, diferente da frieza das entidades anteriores. E então, ouviu a voz da mãe, suave e desesperada. Filha, volta para mim. Era como se estivesse ouvindo debaixo d'água, distante, mas ainda possível. As sombras recuaram. A criança também. Sorriu uma última vez e desapareceu. Mariana sentiu seu coração bater uma vez, forte, como se fosse explodir. As luzes voltaram. As máquinas religaram. E ela respirou com força, como se voltasse de um afogamento. Os olhos se abriram de verdade. Um médico ao seu lado gritou por ajuda. Estava viva. Mas antes de fechar os olhos novamente para o procedimento de estabilização, viu, pela última vez, uma figura ao canto do quarto. Era ela mesma, pálida, parada, observando de longe. A alma ainda estava ali, como se nem todo o retorno fosse completo. Durante o plantão noturno, o hospital parecia um prédio esquecido pelo mundo. Os corredores ganhavam um eco estranho, as luzes piscavam com frequência, e os relógios pareciam girar mais devagar. Clara era técnica de enfermagem havia 3 anos, mas naquela noite, algo estava diferente. Ela foi transferida para a ala antiga do hospital, onde funcionava uma UTI desativada, reaberta às pressas por causa de uma superlotação. Seu primeiro paciente ali ficava no quarto 309, no fim do corredor. Quando chegou na porta, notou que a maçaneta estava gelada, como se ninguém tivesse entrado ali há dias. Mas havia um prontuário pendurado e, segundo os registros, o leito estava ativo. Entrou, e a imagem era perturbadora. Um homem de idade avançada, pele pálida, olhos abertos fixos no teto, mas com todos os sinais vitais normais. Ela chamou pelo nome dele, mas nada. Quando se virou para ajustar os equipamentos, viu no reflexo do visor uma mulher de branco ao lado da cama. Não usava jaleco. Não usava crachá. Apenas observava. Clara se virou rapidamente. Não havia ninguém. Tentando racionalizar, Clara pensou que fosse o cansaço. Estava há quase 16 horas acordada. Mas, ao sair do quarto 309, viu algo ainda mais estranho. Um aviso escrito à mão colado do lado de fora da porta. Estava escondido atrás do prontuário, com a letra tremida: "Não entre depois das 3 horas." Achou que fosse uma brincadeira de mau gosto dos funcionários antigos,
já que aquela ala era conhecida por histórias e lendas internas. Uma das mais contadas era a da enfermeira que nunca largou o plantão, uma mulher que teria morrido naquela UTI décadas atrás, eletrocutada por um desfibrilador defeituoso. Desde então, diziam que seu espírito aparecia para pacientes em estado terminal, como se viesse buscá-los. Clara riu sozinha, mas o riso morreu quando voltou ao posto e viu algo anotado no quadro branco: 309, visita feita às 2h57. Ninguém deveria estar lá naquele horário. E ninguém do plantão admitiu ter ido. Quando reviu as câmeras de segurança, o monitor simplesmente ficou preto entre 2h e 53h05. Como se alguém não quisesse ser visto. Na noite seguinte, Clara decidiu enfrentar o medo e foi até o quarto 309 antes das 3 da manhã. O corredor parecia ainda mais comprido e abafado. Quando entrou, o paciente estava no mesmo estado, olhos fixos, sem reação. Mas algo havia mudado. As máquinas estavam desligadas, mas ele continuava respirando. O mais perturbador era o som. Mesmo com os equipamentos sem energia, um leve bip intermitente ecoava no quarto. Clara se aproximou e sussurrou o nome dele. Os olhos se moveram por uma fração de segundo. Ela se assustou, recuou e ouviu passos vindos do corredor. Saiu para ver quem era, mas o corredor estava vazio. Quando voltou ao quarto, a mulher de branco estava ali, mais próxima, ao lado do paciente, segurando sua mão. Clara congelou. O rosto da mulher era pálido, sem expressão, os olhos mortos. E mesmo assim, ela virou lentamente a cabeça em direção a Clara e sorriu. Em um piscar de olhos, desapareceu. Naquele instante, o paciente começou a convulsionar. O monitor voltou a funcionar sozinho. Ele teve uma parada e morreu ali, às 3h02. O caso foi tratado como falência múltipla dos órgãos, nada fora do protocolo. Mas Clara não conseguia esquecer o olhar daquela mulher, nem a sensação de que aquilo tinha sido orquestrado. Começou a investigar os registros do hospital e encontrou algo que a arrepiou. Em todos os óbitos da ala antiga, nos últimos 10 anos, pelo menos um ocorreu no quarto 309, todos entre 2h e 53h05 da manhã. Isso não podia ser coincidência. Decidida a descobrir a verdade, voltou à ala fechada na madrugada seguinte, mesmo fora do horário de plantão. Entrou escondida, com uma lanterna. Ao chegar no 309, o leito estava vazio, mas o bip ainda estava lá. O som vinha do próprio chão. Abaixou-se e descobriu uma grade solta. Dentro, havia caixas antigas com fichas médicas datadas dos anos 90. Entre elas, um boletim interno: acidente fatal com enfermeira Silvia M. Falecimento confirmado às 3h, sala 309. Na foto presa ao relatório, o choque foi imediato. Era ela, a mulher que Clara viu ao lado do leito. Ela não era uma lenda. Era real. E talvez ainda estivesse de plantão. Desde aquela noite, Clara começou a ver Silvia por todo o hospital. Às vezes de relance, no reflexo de um vidro. Outras vezes, sentia uma mão gelada em seu ombro, mesmo estando sozinha. Os pesadelos se intensificaram. Sonhava com leitos cobertos por lençóis ensanguentados, com pacientes tentando falar, mas sem boca. Em todos os sonhos, a mesma mulher de branco, parada, observando. O hospital passou a registrar falhas elétricas inexplicáveis, especialmente na ala antiga. Equipamentos ligando sozinhos, alarmes disparando sem motivo. Clara sabia que Silvia não queria mais apenas observar. Ela estava fazendo algo. Buscando algo, ou alguém. Quando o novo paciente foi transferido para o 309, Clara tentou impedir. Pediu ao médico responsável para mudar o leito. Disse que havia problemas no quarto, mas foi ignorada. Naquela madrugada, ficou de vigia, sozinha, em frente ao 309. Às 2h57, a porta se abriu sem nenhum toque. Lá dentro, Silvia estava de pé, olhando para o novo paciente com um carinho estranho. Clara entrou correndo, gritou com ela. Mas o que ouviu foi sussurrado em sua mente: agora é você que cuida. Agora o plantão é seu. O paciente morreu naquela noite, exatamente às 3h.
E desde então, ninguém mais viu Sylvia. Mas algo mudou em Clara. Ela começou a sentir as mesmas presenças, ouvir os mesmos sons, e o mais assustador passou a aparecer nas câmeras de segurança em horários em que jurava estar dormindo em casa. Outros técnicos começaram a dizer que viram uma enfermeira nova durante a madrugada. Descreviam sua aparência: cabelo preso, olhos cansados, uniforme branco. Era ela. Mas como? Não estava lá. Ou pelo menos achava que não. Certa noite, ao revisar as câmeras por curiosidade, viu a si mesma andando pelos corredores vazios às 2h58, parando na frente do 309, entrando, e depois, sumindo. Não lembrava de nada disso. Começou a questionar sua própria realidade. Estaria viva? Ou teria cruzado uma linha invisível, como Sylvia havia cruzado antes dela? Agora, todos os plantões noturnos no hospital têm alguém no 309. Sempre às 3 horas da manhã. E se você escutar passos no corredor, passos lentos, não olhe para trás. Porque pode não ser Clara. Ou talvez, já seja tarde demais. No Hospital São Cristóvão, existia uma ala conhecida entre os funcionários mais antigos como o bloco que ninguém quer cobrir. Oficialmente, era chamada de Setor C, mas pelos corredores, todos a conheciam como o Corredor do Silêncio. Era um anexo antigo, pouco iluminado, onde os quartos 10 a 15 eram usados apenas em situações extremas. Quando um surto de internações obrigou a administração a reabrir a ala, uma nova enfermeira, chamada Letícia, foi designada para cobrir o turno noturno. Ela estava empolgada. Tinha recém saído da faculdade, cheia de energia e cética quanto a histórias sobrenaturais. Mas essa empolgação morreu no momento em que abriu a porta do quarto 11. Lá dentro, estava um homem entubado, muito magro, com a pele acinzentada. Mas não foi isso que a perturbou. Foi o olhar dele. Mesmo sedado e imóvel, os olhos estavam semiabertos, focados nela. E ela sentiu não estava olhando um paciente. Estava sendo observada por alguma outra coisa que usava aquele corpo. Na primeira madrugada, Letícia tentou seguir o protocolo. Conferiu os sinais vitais, ajustou a medicação, anotou os dados. Mas algo a incomodava. O homem da cama 11 estava em coma, segundo o prontuário. Mas havia momentos em que os sensores captavam um aumento súbito nos batimentos, como se ele estivesse reagindo a algo. E sempre, exatamente às 3h33. Ela verificou os gráficos e viu o mesmo padrão havia 4 dias. Uma elevação abrupta e depois, queda brusca. E mais, todos os profissionais que cuidaram dele foram afastados por crises nervosas, surtos de pânico e até tentativas de suicídio. Um médico havia deixado um bilhete antes de pedir demissão. Não é humano. Não está dormindo. Está esperando. Letícia achou aquilo um absurdo. Mas, naquela mesma noite, ao retornar ao quarto 11, encontrou as seringas de sedação vazias. Todas. Mas ninguém as aplicou. O paciente continuava imóvel, mas sua boca, agora estava levemente curvada em um sorriso. As noites seguintes foram uma espiral de paranoia. Letícia começou a ter alucinações. Via vultos refletidos nos monitores, ouvia sussurros saindo do respirador. A voz era rouca, como se viesse de dentro de um poço. E sempre repetia a mesma frase: "Não me deixe sozinho." Mas o que mais a desesperava era o momento das 3h33. Como um relógio do inferno, os alarmes cardíacos disparam sozinhos nesse horário, mesmo sem alteração real nos sinais. Os outros pacientes da ala acordavam gritando, dizendo que alguém havia entrado nos quartos, parado ao lado das camas e sussurrado seus nomes. Um deles, um senhor de 78 anos, arrancou o próprio acesso intravenoso e correu pelo corredor, gritando: "A coisa da cama 11 está solta." Foi sedado e transferido para a psiquiatria. Letícia agora evitava entrar naquele quarto. Mas o hospital estava com pouco pessoal, e ela não tinha escolha. Ao entrar novamente, a temperatura parecia ter caído. O homem da cama 11 abriu os olhos. Totalmente. Olhos pretos.
sem íris. E com um sussurro gutural, ele disse: eu lembro de você. Letícia recuou, o coração disparado. O paciente, segundo todos os registros, não podia falar. Mas ela ouviu claramente. Sua voz ecoou no quarto, abafada, como se o som estivesse preso ali há décadas. Procurou desesperadamente alguma explicação. Ligou para o médico de plantão, mas a ligação caiu 3 vezes. Quando finalmente conseguiu contato, ouviu apenas um ruído metálico e, no fundo, a mesma voz repetindo: eu lembro de você. Eu lembro do que fez. Mas Letícia não sabia do que ele falava. Tentou acessar o histórico do paciente no sistema interno, mas o prontuário estava trancado por uma senha especial, acessível apenas pela direção. Intrigada, foi até a administração, enfrentando a madrugada gelada e o silêncio do hospital. Lá, convenceu um zelador a deixá-la entrar nos arquivos físicos. O que encontrou foi pior do que esperava. O homem da cama 11 não estava em coma por causa de um acidente. Ele havia sido internado após massacrar uma família inteira durante um ritual. Seu nome verdadeiro era ocultado, mas era conhecido como o Apagador. E segundo os registros, ele já havia morrido em 2009. O corpo dele nunca havia sido liberado. O hospital manteve em sigilo a existência do paciente 11, alegando que ele servia de experiência de observação clínica. Mas, na prática, estava preso. Letícia voltou correndo para o setor C. Quando chegou no quarto 11, ele estava vazio. A cama, intacta. Os fios, cortados. O respirador, desligado. Um enfermeiro apareceu, pálido, dizendo que tinha visto um homem nu, coberto de sangue, atravessando o corredor em direção à capela do hospital. Letícia correu até lá, o som dos alarmes ecoando pelo prédio. Ao entrar na capela, o ar ficou pesado. O homem estava ajoelhado diante do altar, murmurando algo em latim. Quando virou o rosto, sorriu para ela. Mas os olhos agora estavam normais. Humanos. Era o rosto do irmão de Letícia. Mas isso era impossível. Ele havia morrido afogado aos 6 anos. A entidade sussurrou: eu tomo as formas que te prendem. Você já é minha. E, naquele instante, Letícia desmaiou. Quando acordou, estava deitada, na cama 11, entubada, imóvel, observando, sem conseguir se mover. Desde então, ninguém mais ousa entrar no quarto 11. Letícia desapareceu dos registros do hospital. Seu nome sumiu das escalas, seu prontuário foi deletado. Mas os técnicos antigos comentam sempre em voz baixa que às vezes, durante a madrugada, a cama 11 acende sozinha no sistema, como se estivesse ativa. Uma figura aparece nas câmeras, uma enfermeira de cabelos escuros, sentada na beira da cama, olhando fixamente para o vazio. Às 3h33, os alarmes disparam. E alguém sempre é encontrado em surto, dizendo que foi chamado por ela. O mais estranho, a equipe da limpeza afirma que, ao entrar no setor C, sempre encontra um recado escrito com sangue no vidro do quarto 11. A frase nunca muda: eu lembro de você. Dizem que Letícia não foi a primeira. E não será a última. A cama 11 está vazia. Mas só até a próxima alma entrar ali. Porque o apagador não mata. Ele prende. E a única maneira de sair é alguém ocupar o seu lugar. No setor de arquivamento do Hospital São Judas, existe um rumor entre os técnicos administrativos: não mexa na prateleira 6, fileira 6, caixa 6. É como uma brincadeira interna, passada entre os novatos. Mas Júlia, uma nova funcionária do setor, não acreditava em superstições. Recém-formada, eficiente, cética. Ao organizar documentos antigos, notou que exatamente naquela posição 666 havia uma caixa que sempre permanecia lacrada com fita vermelha. Curiosa, ignorou os avisos e a abriu. Dentro, havia apenas um único prontuário médico, sem nome do paciente. Apenas um número na capa, 606. O conteúdo era estranho. Folhas antigas, com laudos escritos à mão, cheios de rabiscos.
Fotos em preto e branco mostrando uma figura encapuzada deitada em uma maca. E no fim, um aviso escrito em tinta escura: este registro não deve ser lido em voz alta. O paciente não deve ser lembrado. O esquecimento é contenção. Ao terminar de ler, as luzes do arquivo piscaram. O sistema travou. E Júlia ouviu, ao fundo, o som de uma respiração pesada, dentro da sala, mesmo estando sozinha. Assustada, Júlia fechou o prontuário e colocou tudo de volta na caixa. Mas algo já havia sido ativado. Nos dias seguintes, começou a perceber comportamentos estranhos nos colegas. Um dos técnicos disse que sonhou com ela abrindo a caixa. Outro a acusou de estar trazendo ele de volta. Júlia começou a receber e-mails anônimos, com arquivos de áudio. Em todos, a mesma frase repetida em voz sussurrada: paciente 606 está ativo. Buscando explicações, invadiu o banco de dados restrito do hospital. Lá, descobriu que o código 606 não se referia a uma pessoa. Era um protocolo de emergência psiquiátrica, ativado apenas uma vez, em 1993, após uma série de mortes inexplicáveis na ala de isolamento. Médicos e enfermeiros se suicidaram após cuidarem de um paciente que não possuía identidade registrada. Seu único nome nos documentos era Eremita 606. Um homem sem digitais, sem histórico de vida, mas que conseguia, segundo os registros, fazer pessoas esquecerem da própria existência. E agora, parecia estar de volta. As câmeras do setor de arquivos começaram a captar falhas estranhas. Júlia aparecia nos vídeos falando sozinha, interagindo com alguém que não estava visível. Em uma das filmagens, ela segura a mão de alguém, mas nada aparece. Ela mesma não lembrava desses momentos. Começou a ter lapsos de memória, esquecendo trajetos inteiros dentro do hospital. Um médico da psiquiatria a alertou: você está sendo absorvida. 606 apaga quem tenta nomeá-lo. Júlia tentou queimar o prontuário, mas o papel não queimava. Jogou os documentos no incinerador, mas eles reapareciam no armário de sua casa. Decidiu então confrontar a origem. Buscando mais fundo, encontrou um documento escondido no cofre da diretoria, um vídeo antigo, em VHS, datado de 1993. Nele, uma médica gravava seu último depoimento antes de sumir. Ela dizia: 606 é uma ideia viva, um buraco na memória coletiva. Ele se alimenta de atenção. E cada vez que é mencionado, retorna mais forte. Não é um paciente. É o esquecimento em forma humana. Júlia percebeu que estava perdendo a própria história. As pessoas ao redor começavam a não reconhecê-la. Seu crachá parou de funcionar. Seu nome foi retirado das listas de turno. Um médico chegou a dizer: você é nova aqui? Mesmo depois de meses de trabalho. Tentou conversar com a mãe, que respondeu: desculpe, acho que você está me confundindo com outra pessoa. O apagamento era real. E 606 estava por trás disso. Durante uma madrugada, foi até o hospital para tentar trancar a caixa de novo. Mas encontrou a sala completamente diferente. O setor de arquivos havia se transformado em um corredor escuro, antigo, com paredes úmidas. Ao fundo, uma maca. E deitado sobre ela, o homem encapuzado da foto. Sem mover os lábios, ele falou dentro da mente dela: se você me lembra, então você não existe. Tudo ficou escuro. Júlia acordou na recepção, sem crachá, sem nome e sem memória do que tinha acontecido. Mas dentro da mochila estava o prontuário, intacto. Júlia tentou denunciar tudo. Foi à polícia, ao conselho de medicina, aos jornais. Mas ninguém conseguia ver o que ela carregava. Mostrava o prontuário, mas o papel era percebido como em branco. As pessoas ao redor simplesmente esqueciam o assunto segundos depois. Desesperada, procurou por antigos funcionários do hospital. Encontrou um zelador aposentado que, ao ouvir 606, chorou e sussurrou. Ele voltou o homem e a levou até um local escondido, sob a fundação antiga do hospital. Lá, havia uma cela de contenção, selada com concreto e símbolos gravados à mão. Era onde 606 havia sido trancado. Mas a cela estava quebrada, e nas paredes, escritas com unhas,
havia mensagens como: "Eu me lembro, ele apaga por dentro, e você é o próximo nome ausente." Júlia então entendeu. Só havia uma forma de conter 606. Alguém precisava guardar sua história sem jamais contá-la. Mas ela havia falhado. E agora, a maldição estava ativa de novo. No hospital, uma nova caixa surgiu na prateleira 666. Dentro, o prontuário e uma nova foto. A de Júlia. Hoje, ninguém lembra de Júlia. Seu nome não consta nos registros do hospital. Nenhum colega se lembra de tê-la conhecido. Mas os técnicos mais antigos evitam uma certa caixa. Dizem que, às vezes, ela muda de lugar sozinha. E quem a toca, começa a esquecer coisas pequenas. Uma senha, um número, um rosto. Até que um dia, esquecem o próprio nome. E somem. A administração nega qualquer ligação com o chamado prontuário fantasma, mas um novo protocolo interno foi incluído na cartilha de orientação. Nunca leia documentos sem identificação oficial. E nunca, em hipótese alguma, abra caixas lacradas com fita vermelha. O hospital continua funcionando normalmente. Pacientes vão e vêm. Mas o prontuário 606 continua lá, esperando ser lido por mais alguém. Porque o esquecimento é um contágio. E quem conhece 606 carrega uma verdade impossível. Às vezes, ser esquecido é a forma mais pura de existir. E a mais fatal. Durante uma pandemia silenciosa que nunca chegou às manchetes, o Hospital Municipal Santa Clara foi forçado a ativar o protocolo vermelho. Isso significava fechar alas inteiras, redirecionar pacientes e, o mais controverso, reativar a zona de isolamento biológico, conhecida entre os antigos funcionários como Bloco Q. Um local no subsolo, construído nos anos 70 para a contenção de agentes virais experimentais. Helena, enfermeira-chefe do hospital, foi a única com experiência suficiente para assumir o comando do setor, mesmo sem ter atuado nele antes. Quando desceu pela primeira vez até o Bloco Q, foi recebida por um silêncio antinatural. As paredes tinham pintura descascando, as luzes eram fracas e o ar cheirava a mofo e desinfetante vencido. No centro, havia apenas uma cama isolada atrás de uma barreira de vidro, o leito 42. O paciente, um homem sem identificação, entubado, inconsciente. Os médicos apenas diziam que era portador do agente X-17. Mas o que mais perturbava Helena era o aviso preso na porta: nunca faça contato visual. A regra parecia absurda. Como não olhar para um paciente enquanto cuida dele? Mas quanto mais os dias passavam, mais Helena entendia o motivo. Toda vez que ela permitia que seus olhos cruzassem com os do homem do leito 42, mesmo de relance, algo estranho acontecia. O tempo parecia desacelerar. O som ao redor sumia. E, por um instante, ela sentia como se estivesse fora do próprio corpo. A primeira vez durou apenas segundos. Mas, na segunda, ela acordou no chão do corredor, com uma hora perdida na memória. Passou a usar óculos escuros, a evitar qualquer reflexo. Mas a obsessão começou a crescer dentro dela. À noite, sonhava com o homem acordado, parado no vidro, chamando por ela com a mão. Os alarmes da sala começavam a tocar sempre às 4h44, e sempre quando ela estava sozinha. Revisando os relatórios, descobriu algo ocultado. O paciente estava lá há mais de 15 anos. Várias equipes de enfermagem foram transferidas após surtos de psicose. E uma nota no sistema dizia: o paciente não está infectado. Ele é a infecção. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena vasculhou os arquivos físicos do hospital. Encontrou documentos antigos, escritos à mão, datados de 2008, classificados como confidenciais. Neles, o paciente era identificado apenas como H42. O prontuário descrevia uma missão militar secreta, uma expedição a uma área contaminada no interior da Amazônia, onde uma vila inteira desapareceu após contato com um agente viral de origem incerta. O único sobrevivente foi resgatado em transe, falando uma língua que não existia, com sinais vitais normais, mas sem responder a nenhum estímulo. Esse homem era H42. Desde então, todas as tentativas de transferi-lo resultaram em mortes inexplicáveis no hospital de destino.
Um infectologista havia deixado uma observação em letras garrafais. H42 não transmite doença. Ele transmite memória. Ao encarar seu olhar, a mente humana era invadida por imagens que não pertenciam a este mundo. E o efeito era acumulativo. Quanto mais contato visual, mais difícil era escapar. Naquela noite, algo saiu do controle. O gerador de energia do hospital falhou. A ala principal entrou em colapso por segundos. Mas no bloco Q, onde as coisas já estavam à beira do inexplicável, o impacto foi devastador. Helena estava verificando os dados do paciente quando as luzes apagaram. A barreira de vidro que isolava o leito 42 se abriu com um clique mecânico, como se alguém tivesse destravado remotamente. E pela primeira vez em 15 anos, o homem se sentou na cama. Helena congelou. Seus olhos encontraram os dele. Por mais que tenha tentado desviar, era como se o olhar dele fosse magnético. E, naquele momento, ela caiu em um transe. Viu florestas negras, cidades enterradas, criaturas feitas de sombra e carne caminhando entre ruínas. Viu rituais antigos, pessoas abrindo portais com sangue. Tudo girava em torno de uma entidade chamada Iruet, o que vive entre as realidades. Quando Helena despertou, estava de pé, dentro da sala de isolamento, com as mãos cobertas de sangue. E o paciente havia desaparecido. As câmeras de segurança foram corrompidas. Não mostravam nada entre 4h43 e 5h10. Quando os técnicos chegaram, encontraram Helena desacordada, sozinha na sala, e o leito vazio. Nenhum registro digital do paciente existia mais. Tudo havia sido apagado, como se H42 nunca tivesse existido. Mas algo havia mudado em Helena. Passou a falar em línguas desconhecidas durante o sono. Seus exames mostravam alterações cerebrais, como se partes do cérebro que normalmente estão inativas tivessem sido reativadas. Mas o mais assustador era o olhar. Agora, era ela quem os evitava. Médicos disseram que, ao encará-la, começaram a sentir náuseas, vertigem, e alguns afirmaram ver memórias que não eram suas. Helena foi internada em observação. Mas na terceira noite, sumiu do quarto sem abrir portas ou janelas. As câmeras congelaram às 4h44. Um enfermeiro da equipe jura ter visto uma figura alta, de bata hospitalar, parada no fundo do corredor, apenas observando. Quando se aproximou, ela já não estava mais lá. No local onde deveria estar, apenas uma marca no chão, o símbolo de Iruet. Hoje, o bloco que está oficialmente interditado. Mas às vezes, durante apagões repentinos, funcionários relatam ouvir um leve sussurro vindo das escadas que levam ao subsolo. Olhe para mim. A direção do hospital nega qualquer relação com o desaparecimento de Helena ou a existência do paciente H42. Mas dentro da sala da administração, trancada por senha biométrica, há um único monitor, sem acesso à internet, que exibe 24 horas por dia uma única imagem congelada. O rosto de Helena, encarando diretamente a câmera. Quem trabalha próximo jura que os olhos mudam sutilmente de posição a cada dia. E médicos novos recebem uma advertência informal ao entrarem. Nunca, em hipótese alguma, desça até o bloco Q. E se for chamado pelo nome após as 4h44, nunca responda. A doença que H42 carregava não era biológica. Era uma ideia. Um fragmento de algo que está além do entendimento humano. E agora, está solta, à espera de um novo hospedeiro. O Hospital Esperança nunca fecha. Literalmente. Funcionando 24 horas há mais de 50 anos, ele é conhecido por um detalhe que poucos comentam. O corredor 5 nunca fica vazio. Sempre há alguém ali. Um paciente andando sem rumo, um técnico ajustando aparelhos, uma faxineira esfregando o chão. Mas ninguém é escalado para aquela ala. E nos mapas internos, o corredor 5 nem sequer existe. Tudo começou quando Clara, residente do setor de neurologia, notou que um paciente idoso, o Sr. Agenor, desaparecia do leito todas as noites às 3h17. Ao revisar os registros de câmera, notou que ele sempre ia parar no mesmo lugar, corredor 5, andando lentamente até o fim do espaço, onde parava diante de uma porta cinza sem identificação. Na filmagem,
Clara notou algo ainda mais estranho. Cada vez que Agenor se aproximava da porta, o corredor parecia se esticar alguns metros a mais. Como se estivesse crescendo, puxando ele para dentro. Clara decidiu investigar por conta própria. Percorreu o hospital até encontrar o local idêntico ao das câmeras. Deveria ser uma área desativada, mas o chão estava limpo, o cheiro de desinfetante era forte e as luzes nunca se apagavam. Ao final do corredor, viu a tal porta cinza. Não havia maçaneta, apenas um pequeno visor de vidro escuro. Quando olhou através dele, não viu nada, mas sentiu algo. Uma presença esmagadora, como se alguém estivesse encostado do outro lado, olhando de volta. Nos dias seguintes, Clara percebeu que outros pacientes também começavam a sumir no mesmo horário. Em comum, todos tinham um histórico de acidentes graves e traumas neurológicos. Ao revisar os dados do hospital, encontrou um padrão oculto. A cada 17 anos, pacientes começavam a ser atraídos para aquele mesmo corredor. E 2025 marcava o início de um novo ciclo. O hospital sabia, mas escondia. E entre os arquivos antigos, um nome aparecia com frequência: Projeto Híbrida Setor 5. O Projeto Híbrida era uma iniciativa científica dos anos 70, liderada por neurocientistas e psicólogos experimentais. O objetivo: criar uma interface entre estados mentais pós-trauma e estruturas físicas do espaço-tempo. Em outras palavras, tentar provar que a dor psíquica era capaz de moldar a realidade. O experimento original usou pacientes em coma profundo. As mentes deles foram mantidas em ciclos de sonho induzido, conectadas por uma rede cerebral artificial, e o local escolhido para os testes foi o corredor 5. Os relatórios afirmam que o projeto foi interrompido após anomalias estruturais e o desaparecimento de 13 funcionários. O corredor foi selado, mas a rede psíquica criada nunca foi desativada. O espaço se tornou uma âncora para essas mentes presas, um lugar que existe entre o hospital físico e uma versão fragmentada da consciência coletiva dos pacientes. Quando Clara terminou de ler os arquivos, sua cabeça latejou. Teve um apagão por segundos. E quando voltou a si, estava sentada no chão do corredor 5, com sangue saindo do nariz e a porta cinza entreaberta. Sem conseguir resistir, Clara empurrou a porta e entrou. Do outro lado, não havia uma sala. Havia outro hospital, idêntico ao dela, mas invertido. As placas estavam escritas ao contrário, os relógios giravam para trás e o ambiente era completamente silencioso. As camas estavam ocupadas, mas os pacientes estavam de olhos abertos, imóveis, como bonecos. Quando Clara tentou voltar, a porta havia sumido. Passou horas vagando, vendo rostos familiares em versões sem alma. Até que encontrou alguém sentado no chão, murmurando. Era Agenor, mas não como ela o conhecia. Seus olhos estavam completamente brancos, e ele dizia sem parar: a gente sonhou tanto que o sonho virou mundo. Mais à frente, Clara viu uma mesa com prontuários. O dela estava ali. Dizia: paciente 38 envolvida em tentativa de reconexão neural não acordar. Aquilo era impossível. Ela não era paciente. Era médica. Mas quando olhou para o reflexo em uma janela quebrada, viu-se usando uma camisola hospitalar e com eletrodos grudados no couro cabeludo. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, vozes começaram a ecoar. Ela está perto. Ainda está consciente. Prendam-na. Figuras começaram a surgir nos corredores. Eram enfermeiros com rostos sem feições. Corriam atrás dela em silêncio, com lanternas presas à cabeça. Clara se escondeu em um dos quartos, onde encontrou um mural de fotografias. Todos eram pacientes que desapareceram no hospital nos últimos 50 anos. No centro, uma imagem embaçada de uma mulher de jaleco. Ao olhar mais de perto, percebeu que era ela mesma. Uma anotação abaixo dizia: a última chave. Nesse momento, a sala começou a se fechar. As paredes avançavam, como se o espaço estivesse colapsando. Clara gritou, e por um segundo, a luz mudou. Ela acordou em seu quarto no hospital real, cercada por médicos. Estava desacordada há 2 dias. Diziam que sofreu uma convulsão enquanto trabalhava. Mas ela sabia que aquilo não era real. Ao olhar para o vidro da janela,
viu seu reflexo piscando com atraso. Desde então, Clara vive em dúvida. Será que saiu mesmo do corredor 5? Ou apenas sua mente voltou, enquanto seu corpo ainda está preso na interface? O hospital diz que ela teve um colapso nervoso e a afastou. Mas à noite, ela ouve chamadas no rádio. Código sombra no setor 5. Pessoas continuam desaparecendo, e novas reformas encobrem a ala como se nunca tivesse existido. Os arquivos do projeto Híbrida foram retirados do sistema. Mas Clara conseguiu guardar uma única página. Nela, uma frase escrita à mão: a realidade é um contrato coletivo. E quando o suficiente de nós enlouquece, o mundo muda. Hoje, quando passa na frente do hospital, vê alguém parado na janela do 5º andar. Um homem de jaleco, com os olhos brancos. E por um instante, pensa ouvir seu próprio nome ecoando de dentro do prédio. Porque o corredor 5 nunca fecha. E a porta cinza está sempre esperando por mais uma mente fraturada para manter o ciclo. Pronta para ser lembrada. E para nunca mais deixar você sair. No Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora dos Aflitos, há um número que os funcionários evitam pronunciar: 74. Não é apenas superstição. É medo. Antigos médicos dizem que tudo começou em 1987, quando um novo interno foi registrado com esse número. Não tinha nome, idade ou documentos. Chegou durante uma madrugada de chuva, trazido por 2 paramédicos que desapareceram horas depois. O prontuário descrevia sintomas incomuns: mudez total, olhar fixo, ausência de reações a estímulos físicos. Mas o mais bizarro era o corpo, sem sinais vitais, sem reflexos neurológicos e sem atividade cerebral detectável. Ainda assim, ele respirava, sentado em sua cela, sem jamais se deitar ou dormir. Médicos tentaram classificá-lo, mas nenhum diagnóstico se mantinha. Até que uma psiquiatra escreveu uma única frase no relatório: ele está aqui, mas não está aqui. Depois disso, ela nunca mais falou. Literalmente. Perdeu a voz, e até hoje vive em silêncio total numa clínica isolada. Décadas se passaram, e o interno 74 continua na cela original. Envelheceu fisicamente, mas jamais falou ou demonstrou qualquer sinal de consciência. A equipe médica é rotativa, ninguém permanece no setor por mais de 6 meses. Clara, uma jovem residente recém-chegada, ficou fascinada pelo caso. Cética e ambiciosa, pediu permissão para estudar o paciente. Foi negada. Mesmo assim, conseguiu acesso aos arquivos antigos. Descobriu que a cela de 74 possui equipamentos redundantes de vigilância e que nenhuma imagem captada é nítida. Todas as gravações apresentam falhas, como se o paciente estivesse borrado por alguma força invisível. Também achou relatos de alucinações auditivas em funcionários próximos à cela. Sussurros, gritos abafados, sons de passos atrás da parede. Um enfermeiro escreveu, em 1999, ele entra na cabeça se você ficar tempo demais. Clara ignorou os alertas. Queria entender como alguém podia existir sem cérebro funcional. O que ela não sabia era que o corpo era apenas um receptáculo. Na primeira noite de observação, Clara se sentou em frente à cela de vidro. Interno 74 estava imóvel, encarando o chão. Mas às 3h33, ele levantou a cabeça e olhou direto para ela. Um olhar vazio, sem expressão, mas impossível de ignorar. Clara congelou. Sentiu um arrepio atravessar a espinha. E por um segundo, teve certeza de que sua própria visão estava sendo observada de fora. Nos dias seguintes, começou a ter sonhos com corredores sem fim e portas trancadas. Em todos, uma voz a chamava, sem usar palavras. Apenas uma sensação opressora de que alguém ou algo queria sair. Em uma dessas noites, acordou com sangue saindo do ouvido. Exames médicos mostraram nada anormal. Mas neurologicamente, algo havia mudado. Suas ondas cerebrais apresentavam um novo padrão, semelhante ao de estados de meditação profunda ou possessão. Clara decidiu confrontar o paciente. Entrou na cela sozinha. E pela primeira vez, ele falou, sem mover os lábios: "Você me ouviu." Depois do contato,
Clara começou a escrever compulsivamente. Rabiscos, diagramas, símbolos sem sentido. Disse aos colegas que não era ela quem escrevia. As palavras vinham sozinhas, como se fossem ditadas de dentro da mente. Uma das mensagens dizia: o corpo é um rascunho. O eu real mora nas falhas. O comportamento de Clara se deteriorou. Parava de falar no meio de frases, esquecia nomes simples, olhava para o nada durante longos períodos. A diretoria decidiu afastá-la. Mas antes de ser removida, ela desapareceu. Seu quarto estava trancado por dentro, sem sinais de fuga. No espelho, havia uma única frase escrita com batom: 74 agora tem rosto. Quando revisaram as câmeras, não havia Clara saindo do hospital. Mas ao revisar as gravações da cela 74, notaram algo ainda pior. O paciente estava com o rosto dela, perfeitamente copiado, como se tivesse absorvido sua identidade. Médicos mais antigos alertaram: ele é vazio. Preenche-se de quem o encara demais. E Clara encarou por tempo demais. Após o incidente, a cela 74 foi lacrada. Mas estranhos eventos continuaram. Enfermeiros ouviam seus próprios pensamentos sendo repetidos por alto-falantes desligados. Prontuários desapareciam e reapareciam escritos com a caligrafia de Clara. Pacientes começaram a delirar com uma mulher que fala sem boca, sussurrando em seus ouvidos durante a noite. Um técnico, ao tentar arquivar registros antigos, enlouqueceu ao encontrar um documento com a sua própria data de morte prevista para aquela mesma noite. Tudo apontava para o mesmo padrão. O interno 74 não é um ser. É um reflexo. Uma entidade que só existe quando observada. Ele copia mentes, vozes, rostos. Se você pensa nele, ele te conhece. E se você entra em contato direto, ele se alimenta da sua consciência até tomar seu lugar. Funcionários passaram a andar com tampões nos ouvidos e evitar qualquer contato visual com a cela. Mas mesmo assim, às 3h33 da manhã, sempre havia alguém parado na frente do vidro, sem saber como chegou ali. Hoje, o hospital evita mencionar o número 74. A cela continua lacrada, mas às vezes, ouve-se batidas vindas de dentro. 3 toques. Pausa. 3 toques. Como um código. Médicos mais antigos acreditam que a entidade não quer sair, quer ser percebida. Porque só ao ser lembrada, ela ganha forma. E com cada pessoa que pensa nela, mais um fragmento do mundo real se desmancha. Os registros sobre Clara foram oficialmente apagados. Mas em sonhos, pacientes novos ainda veem uma mulher de jaleco, sem rosto, sussurrando coisas impossíveis. Uma delas é sempre a mesma frase: não olhe o vidro. Mas sempre olham. E ao fazerem isso, um novo reflexo aparece. Um reflexo que não os imita, mas os substitui. E assim, o interno 74 segue existindo. Porque ele não tem corpo. Nunca teve. Ele só precisa de uma mente aberta. Uma porta entreaberta. Ou um nome pronunciado em voz alta. Como você acabou de fazer. No meio da cidade, existe um hospital abandonado conhecido como Santa Luzia, fechado desde os anos 90 após uma série de acidentes misteriosos. Dizem que, à noite, quem se aproxima consegue ouvir vozes e passos vindos do prédio deserto. Lucas, um jovem curioso e produtor de conteúdo, decidiu explorar o local para documentar o que acontece por lá. Equipado com câmera e gravador, ele entrou pelo portão enferrujado pouco antes do pôr do sol. O interior era um labirinto de corredores escuros, paredes descascadas e equipamentos enferrujados. Lucas sentia um frio constante, como se o ar carregasse uma energia pesada. Enquanto caminhava, percebeu que os sons do prédio pareciam amplificados. Um sussurro distante, uma batida irregular, algo que parecia estar chamando seu nome. Mas não havia ninguém ali. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Asterisco asterisco, chat roteirista. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco parte 2 asterisco asterisco. Ao entrar na antiga ala da UTI, Lucas notou que os aparelhos ainda estavam ligados, ou pelo menos piscando intermitentemente, apesar da falta de energia. O silêncio era cortado por um som estranho,
um eco de vozes que não se misturavam, como se múltiplas pessoas falassem ao mesmo tempo, mas cada palavra estava desconexa. Ele ativou o gravador para capturar o áudio, na esperança de analisar depois. Enquanto caminhava pelos corredores, percebeu que a temperatura caía drasticamente, e a luz de sua lanterna parecia falhar. No meio da penumbra, algo se mexeu no canto do olho dele, mas ao virar, não havia nada. O eco das vozes se intensificava, formando frases curtas e assustadoras. Volte, aqui não é seguro, eles estão perto. Lucas tentou ignorar, mas a sensação de ser observado ficou insuportável. Asterisco asterisco, chat roteirista. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco parte 3 asterisco asterisco. Mais à frente, Lucas encontrou uma sala que parecia ser a antiga enfermaria. Nas paredes, marcas de arranhões e manchas que pareciam sangue seco. No centro, uma cadeira de rodas vazia, com correntes enferrujadas penduradas em seus braços. A câmera captou uma sombra passando rapidamente pela parede oposta. Quando ele tentou se aproximar, sentiu uma mão fria segurar seu ombro. Girou-se rápido, mas não havia ninguém. O medo começou a tomar conta. No gravador, uma voz feminina chorosa dizia seu nome. Lucas percebeu que não estava sozinho, e que o hospital guardava segredos que iam muito além da sua imaginação. Resolveu então procurar a antiga sala de registros, para entender o que realmente aconteceu no Santa Luzia. Asterisco asterisco, chat roteirista. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco parte 4 asterisco asterisco. Na sala de registros, coberta de poeira e teias de aranha, Lucas encontrou prontuários amarelados com nomes riscados e datas de mortes violentas. Entre eles, um arquivo chamou a atenção, uma série de relatos sobre pacientes que desapareciam na UTI sem explicação, sempre às 3h33 da manhã. Um documento detalhava um experimento secreto chamado Projeto Silêncio, que testava tratamentos neurológicos controversos usando ondas cerebrais para manipular a mente dos pacientes. As anotações indicavam que a última fase do projeto foi abandonada após efeitos colaterais graves, incluindo episódios de psicose e alucinações coletivas. As vozes que Lucas ouvia não eram apenas ecos, mas fragmentos das mentes perturbadas que nunca deixaram o local. E o pior, a gravação mostrava que uma dessas vozes havia captado o nome de Lucas, revelando que ele já estava preso naquele eco, mesmo sem perceber. Asterisco asterisco, chat roteirista. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco parte 5 asterisco asterisco. Enquanto tentava sair, Lucas percebeu que o hospital parecia ter mudado. Os corredores se alongavam, as portas que antes existiam agora haviam desaparecido, e novos corredores surgiam no escuro, formando um labirinto impossível. O eco das vozes transformou-se em um coro ensurdecedor, preenchendo sua mente com imagens confusas e medos antigos que ele nem sabia que tinha. Tentou ligar para fora, mas o celular não funcionava. Na penumbra, uma figura vestida com jaleco apareceu, mas seu rosto estava desfigurado, como uma mancha negra pulsante. A voz da figura era distorcida, repetindo uma frase que congelou Lucas no lugar. Você não deveria estar aqui. Nunca. Lucas sentiu seu corpo paralisado, enquanto as vozes se tornavam gritos e sussurros ao mesmo tempo, tirando dele toda a vontade de lutar. Asterisco asterisco, chat roteirista. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco parte 6 asterisco asterisco. No instante final, tudo ficou silêncio. Lucas acordou fora do hospital, deitado no chão do estacionamento, sozinho, sem seu equipamento. Nenhuma lembrança clara do que aconteceu, apenas a sensação de que algo seguia, que algo daquelas vozes o havia marcado para sempre. Tentou voltar para contar sua história, mas quando mostrou a gravação para amigos, tudo que ouviram foi um zumbido estranho e incompreensível. O Hospital Santa Luzia continua fechado, mas à noite, quando o vento sopra forte, moradores juram ouvir o eco das vozes dentro da cidade, sussurrando segredos e advertências. E para quem ousa escutar demais, elas dizem que o eco nunca mais se cala. Porque algumas histórias não são apenas lembranças, são prisões que a noite guarda para sempre. Se desejar, posso criar o título otimizado para YouTube, descrição, gancho de abertura e sugestões de thumbnail para essa história ou para qualquer outra. Quer continuar? No coração de uma pequena cidade do interior,
há um hospital antigo que guarda uma lenda urbana muito particular: a Sala 13. Dizem que é o único quarto onde ninguém jamais quis se internar, porque de lá ninguém sai do mesmo jeito. O hospital, apesar de reformado por fora, manteve a porta da Sala 13 trancada durante décadas. Maria, enfermeira novata e curiosa, sempre ouviu as histórias sussurradas pelos colegas, mas jamais acreditou nelas. Tudo mudou na noite em que, por um erro de escala, foi designada para cuidar dos pacientes da ala antiga, e a Sala 13 estava ocupada por uma paciente misteriosa chamada Helena, trazida sem documentos, que se recusava a falar e ficava imóvel, encarando a parede. O clima no hospital ficou estranho desde então. Maria sentiu que algo naquelas paredes não queria que ela ficasse. Nas primeiras horas, Maria tentou se aproximar de Helena, mas a paciente não respondia a nenhum estímulo. Só quando Maria desligou as luzes, ouviu um sussurro quase inaudível, dizendo seu nome. Assustada, olhou para os lados, mas não viu ninguém. Nas noites seguintes, as vozes se tornaram mais claras e insistentes, sempre sussurrando segredos e alertas que ninguém mais parecia ouvir. Outras enfermeiras relataram sentir uma presença que as observava, e que o ar ao redor da Sala 13 ficava inexplicavelmente frio. Certa madrugada, Maria acordou com um som de passos lentos no corredor, mas ao olhar pela porta da Sala 13, Helena estava sentada na cama, com os olhos completamente negros, encarando-a. A enfermeira tentou fugir, mas parecia que algo prendia seus pés ao chão. O medo tomou conta da equipe. Os médicos queriam transferir Helena para outro setor, mas o diretor do hospital proibiu, alegando que aquela paciente fazia parte de um estudo secreto. Maria descobriu que a Sala 13 fora palco de experimentos com pacientes que tinham distúrbios psicológicos graves, envolvendo técnicas de privação sensorial e isolamento prolongado. Helena era a última sobrevivente desses testes, segundo documentos que Maria encontrou escondidos. Conforme os dias passavam, Maria começou a sentir que sua própria mente estava sendo invadida pelos sussurros da paciente. Ela via sombras se movendo no espelho, ouvia vozes repetindo suas inseguranças mais profundas, e começou a duvidar de sua sanidade. O hospital parecia estar vivo, e a Sala 13, seu coração sombrio. Em uma noite sem luar, Maria decidiu enfrentar o mistério. Entrou na Sala 13 sozinha, segurando apenas uma lanterna. Helena não estava na cama, e o quarto parecia vazio, exceto por um velho rádio empoeirado no canto. De repente, o rádio começou a emitir uma transmissão estática que se transformou em um sussurro audível, narrando segredos sobre os pacientes que desapareceram naquele hospital, incluindo detalhes que ninguém fora informado. A voz do rádio mudou para uma frase que congelou Maria: "Você não pode sair até que ouça a verdade inteira." A luz da lanterna piscou, e o quarto pareceu se fechar, como se as paredes se movessem. A enfermeira sentiu mãos invisíveis tentando segurá-la, enquanto um frio cortante atravessava seu corpo. Era como se o próprio hospital estivesse tentando prendê-la ali para sempre. Maria lutava para se libertar, mas a força parecia crescer a cada segundo. No desespero, lembrou-se de uma das poucas frases que Helena dissera antes do silêncio total: "Eles se alimentam do medo." Entendendo que não podia ceder ao pânico, tentou se acalmar e resistir. Com esforço, gritou para o vazio, tentando quebrar o ciclo. A luz da lanterna explodiu em claridade, e por um instante, Maria viu a imagem das almas presas naquele hospital, rostos deformados pelo sofrimento, clamando por libertação. Com uma última investida de coragem, ela abriu a porta da Sala 13, sentindo a pressão diminuir e o ar voltar a fluir normalmente. Correu pelos corredores até a saída, jurando nunca mais voltar. Mas a sensação de estar sendo seguida não a deixou. Hoje, Maria é assídua visitante de sessões de terapia, tentando apagar as imagens e sons que carrega na mente. O Hospital Santa Luzia mantém a Sala 13 trancada, e os funcionários evitam falar sobre o que realmente acontece ali. Alguns dizem que Helena ainda vive no hospital, presa entre dimensões, e que suas vozes são ecos da dor de muitos que nunca foram libertados. À noite, quem passa perto da porta da Sala 13 pode ouvir sussurros que pedem ajuda, ou o som de passos lentos que desaparecem no silêncio. Maria sabe que o hospital não esquece, e que alguns segredos nunca deveriam ser revelados. E você, teria coragem de entrar na Sala 13? No extremo sul da cidade, existe um hospital que poucos ousam visitar.
O Hospital São Vicente ficou conhecido não por seus avanços médicos, mas por histórias perturbadoras que circulam entre moradores e ex-funcionários. O mais estranho é que o hospital parece não ter fim. Corredores que se alongam além do possível, quartos que reaparecem em lugares diferentes e um eco constante de suspiros que ninguém consegue identificar. Rodrigo, um jovem cinegrafista, recebeu uma dica anônima para investigar o lugar à noite e documentar suas experiências. Quando chegou, a sensação era de estar entrando em um mundo paralelo, onde o tempo e o espaço obedeciam a regras próprias. Com sua câmera ligada, ele cruzou o portão e deu o primeiro passo para dentro do hospital que não queria ser encontrado. Assim que Rodrigo pisou no corredor principal, sentiu o ar ficar mais pesado, como se uma névoa invisível o envolvesse. As luzes oscilavam e os sons normais foram substituídos por sussurros distantes, como se muitas vozes tentassem se comunicar ao mesmo tempo, mas sem conseguir formar frases claras. Enquanto caminhava, percebeu que o mapa do hospital que tinha em mãos não correspondia ao lugar. Portas que não existiam no mapa apareciam, enquanto outras simplesmente sumiam quando ele tentava se aproximar. Tentou ligar para a equipe que o acompanhava, mas o celular perdeu o sinal. A sensação de estar preso foi crescendo, e o suspiro constante parecia segui-lo, quase como um aviso. Rodrigo decidiu avançar até o setor da UTI, onde os relatos de fenômenos eram mais frequentes. Na UTI, Rodrigo encontrou equipamentos antigos ainda ligados, apesar da ausência de energia. Os monitores piscavam com dados incompreensíveis, e a temperatura caiu drasticamente. Ele começou a ouvir sons mais nítidos, gemidos, risadas infantis e suspiros profundos. Ao apontar a câmera para uma das camas, notou algo impossível, um reflexo no vidro da janela que não correspondia à sua posição. O reflexo mostrava uma figura encapuzada, imóvel, encarando-o fixamente. Rodrigo tentou se afastar, mas o corredor parecia se estender infinitamente, e cada passo que dava o levava de volta ao mesmo ponto. A ansiedade aumentou, e ele sentiu uma presença atrás dele, um toque frio no ombro, que o fez virar lentamente. Ninguém. Mas uma voz sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Preso nesse labirinto sem fim, Rodrigo começou a sentir sua mente se fragmentar. Pensamentos confusos e memórias que não eram suas invadiram sua consciência. Viu imagens de pacientes que jamais existiram, ouviu choros de dor que ecoavam pelas paredes, e percebeu que o hospital parecia absorver suas emoções para se alimentar. Tentou desligar a câmera, mas ela continuava gravando, como se tivesse vida própria. Na penumbra, uma sombra tomou forma, uma enfermeira de aparência cadavérica, com olhos negros e sorriso macabro. Ela sussurrou segredos sobre o hospital, revelando que ali se experimentava não só o corpo, mas a alma dos pacientes, tentando prender para sempre suas essências em um limbo sombrio. Rodrigo sentiu o peso do medo transformar-se em desespero absoluto. Rodrigo tentou fugir, mas o hospital parecia um organismo vivo, mudando constantemente para mantê-lo dentro. Cada porta que abria levava para um novo corredor, cada janela mostrava cenários que não deveriam existir. Jardins mortos, espelhos quebrados refletindo rostos distorcidos, e vozes que, imitando pessoas que ele amava, pediam para ficar. Ele se viu cercado por espectros, vozes que rogavam por ajuda e choravam histórias de abandono e dor. O suspiro constante se tornou um grito ensurdecedor, e o tempo perdeu seu sentido. Tudo parecia conspirar para quebrar sua sanidade, e o último pensamento lúcido de Rodrigo foi o medo. O hospital não apenas aprisionava corpos, mas roubava almas para manter sua existência eterna. Na manhã seguinte, a equipe que esperava do lado de fora encontrou apenas a câmera de Rodrigo, caída no chão do estacionamento, ainda gravando. O jovem desaparecera sem deixar vestígios, como tantos outros antes dele. As imagens mostram os momentos finais de sua luta contra a presença invisível, e a última cena é um close em seu rosto, congelado em terror absoluto, antes de a tela ficar preta. O Hospital São Vicente permanece aberto ao público, mas poucos se atrevem a entrar após o anoitecer. Dizem que, para aqueles que o desafiam, o suspiro eterno é o aviso final de que a noite nunca termina lá dentro. E quem escuta demais, corre o risco de nunca mais sair.